Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar de Lando Norris. Eu queria estar falando de coisas melhores aqui nessa sexta-feira, mas esse piloto dá motivo para comentar sobre ele. Nem sempre os melhores, mas ele dá esses motivos e a gente vai comentar sobre as declarações dele sobre o Max Verstappen, né, de ter sido um piloto moldado para a Fórmula 1 desde o início, é por isso que ele é melhor, né? Ele dizer que o fato do Verstappen ter pais pilotos, né, foi o motivo do Verstappen ter se tornado esse gênio, por isso que é tão difícil derrotá-lo, né? E assim, eu já venho aqui comentar uma coisa, que o Lando Norris ele tem uma síndrome de ser a vítima, mesmo quando ele tá num carro que quase foi campeão de construtores, com 7 corridas de antecedência. Caso vocês não saibam, a McLaren teve a chance de ser campeão de construtores no Azerbaijão. 7 corridas ainda para o fim do campeonato e já podiam levantar o caneco dos construtores, que eventualmente vão levantar, seja agora em Singapura, seja semana que vem. E assim, o cara tá tentando bancar a vítima o tempo todo, não quer dar os méritos também devidos quando acontece a oportunidade para tal. Por exemplo, quando aconteceu a corrida do Brasil, que matou o título do Lando Norris, ou qualquer chance que ele tinha, o que aconteceu? O Verstappen largou de 17º e ele largou da pole. O Verstappen ganhou a corrida com mais de 20 segundos de vantagem, o Lando Norris cometeu vários erros e chegou apenas na segunda, na verdade na sexta posição. O segundo lugar foi o Esteban Ocon, né? Então assim, o Lando Norris, ele tem esse complexo de vida, não gosta de dar o mérito aos adversários quando acontece a oportunidade, fica falando, é sorte, porque o carro dele é rápido também, né? E ele ficou lá falando no Azerbaijão, que ele terminou em sétima posição que ele largou, não aproveitou a chance que aconteceu com a batida do Oscar Piastri, né? E aí ele fica falando, isso é uma prova de que o carro é muito difícil de guiar, o carro não é tão bom quanto vocês falam. Com 7 corridas de antecedência, eles podiam ser campeões de construtores, e o cara tá falando que o carro é difícil de guiar, ainda, né? Um carro que ganhou até agora 12 corridas no ano. Então, é um absurdo você ainda ter que ficar ouvindo essas baboseiras. Mas vem esse argumento aqui. Aí eu vou citar 3 pilotos que provam que esse argumento é errado. Mas olha lá, é difícil vencer alguém que praticamente nasceu em um assento de Fórmula 1. Se eu pudesse voltar atrás e escolher como ser um piloto melhor, eu também teria uma mãe e um pai que fossem pilotos. Começaria quando bebia no paddock, começaria no karting, né? Na idade que ele começou, né, tipo, falando do Verstappen, faria mais teste do que todos os outros, né? Assim, fazer mais teste que todos os outros não é impeditivo não, tá, gente? Você pode fazer, né? Até porque ele não tá amassado, ele tá na McLaren, né? É assim, talvez ele não teste porque não quer, né? Tipo, assim, o Verstappen não testou mais porque, tipo assim, ele teve pai e mãe piloto. E vale lembrar, o Verstappen pulou direto, né, acho que, se não me engano, foi a Fórmula 3 ou a Freca, para a Fórmula 1. Né? Foi direto, então um salto muito grande. E assim, eu seria um piloto melhor agora se tivesse feito todas essas coisas. Então as pessoas precisam cansá-lo e ele foi mudado para estar na posição que ele está hoje, mas ele também está tirando o máximo disso. Assim, eu tô um pouco frustrado com esse tipo de declaração, que ela é muito derrotista, num cara que está em condição muito privilegiada, e assim, né, tipo, custa admitir que o cara é só o melhor piloto mesmo, né, que é uma justificativa para tudo, eu não sou melhor por causa disso, né, e assim, é porque ele tem pais pilotos. E daí? Ok, vamos falar que o Mick Schumacher é filho do Michael Schumacher, né? O Michael Schumacher teve o acidente dele, é muito a infelicidade dele, assim, tipo, ninguém queria que isso acontecesse com a maior lenda da história do automobilismo. E assim, eu acho que teve assessoria do Michael Schumacher com o Mick durante boa parte da carreira. Mas isso fez o Mick prosperar na Fórmula 1, lá nas categorias de base? Não, o Nicolas Prost também foi piloto, filho do Alain Prost. Imagina, e seu filho. E assim, eu tô citando filhos de gênios, né? Nelson Piquet teve assessoria do Nelson Piquet, que eu já vou citar mais tarde aqui no vídeo. E assim, não é isso que vai fazer você ser um melhor piloto, entende? Isso cabe muito da dedicação, do talento natural que o piloto tem. E aí eu vou citar 3 nomes aqui. Primeiro, o Michael Schumacher. Eu acho que é bom a gente citar ele. O Michael Schumacher ele teve uma nascença privilegiada, como o Lando Norris acusa? Não. O pai dele era, acho que, classe média baixa dentro da Alemanha. Isso numa Alemanha que, vale lembrar, assim, ainda estava dividida, etc. Todo aquele contexto de Guerra Fria. Com certeza o Schumacher era do lado ocidental, né? E assim, ele gerenciava um kartódromo. E como é que ele montou o kart pro filho dele? Pegando as peças de segunda mão que sobravam de outros karts. Aí montou o kart pro filho dele. A VD mostrou que era um gênio, né? Tipo assim. E o Schumacher era um cara que era muito dedicado, detalhista, é um cara que procurava cada centésimo, cada décimo, cada mudança de balanço de freio, entende? O Lando Norris é assim? Não é.
Eu não vi o Lando Norris fazer esse tipo de esforço, né, de procurar cada décimo, cada milésimo. A frase do Schumacher é um negócio genial, né, tipo, porque ele fala que, assim, você extrai mais do carro, mais do equipamento, quando você encontra o limite dele e o seu limite. Quando você tá no 100% do carro, no 100% dos seus, né, você encontra o balanço perfeito, 100% de perfeição. Isso daí é uma genialidade fantástica. Você não tem que andar mais que o carro, você tem que andar no seu limite e no limite do carro, né? Você tem que descobrir esse limite, né? Para chegar ao 100% de perfeição. Então, assim, essa genialidade do Schumacher não é da herança privilegiada, é do detalhismo dele, da busca que ele tinha pela perfeição, e o Norris não tem isso. Ayrton Senna. Ayrton Senna, eu sei que ele tinha pais ricos, mas o Norris também tem. Então, assim, o Ayrton Senna tinha esse privilégio de ter uma família que podia financiar essa carreira dele, mas o Senna, por exemplo, ele virou um dos, se não o melhor piloto da história em pista molhada. Acho que é possível argumentar que ele é o melhor. Tem outros gênios de pista molhada, como é o caso do próprio Max Verstappen, do próprio Michael Schumacher. Então, assim, tem um debate de quem seria o melhor piloto de chuva, mas pra mim é o Senna. Você sabia que o Senna era péssimo na chuva quando era um piloto mirim, quando ele era um piloto de kart? E ele não aceitava isso. Eu falei assim, como é que posso? Eu sou de São Paulo, vivo aqui lidando com enchente, não sei andar na chuva? Um absurdo, só uma vergonha pra essa cidade se eu fizer isso no automobilismo em geral. Eu tenho que ir lá, né, tipo assim, treinar o máximo que eu posso. Aí toda vez que chovia no kartódromo, ele ia dar lá um monte de voltas. E do nada virou o quê? O melhor piloto de chuva de todos, né? Então assim, é esforço, dedicação. Mas nada supera o último exemplo que eu vou dar aqui, que é Nelson Piquet. Porque assim, pô, eu me odeio o Nelson Piquet. Eu acho a trajetória desse cara pra virar o que ele é, a de uma lenda, de um herói do esporte. Assim, é que assim, as declarações que ele dá, etc, isso aí é outro lado da moeda. Mas parem pra pensar, Nelson Piquet, ele era filho de um cara que foi ministro da saúde do governo João Goulart. Então assim, ele tinha um nome a zelar, né? O Sotomayor, né? E assim, o fato é que o Sotomayor, que o pai, não queria que ele fosse piloto. Ele era ministro da saúde. Na época, ser piloto de Fórmula 1 era quase uma sentença de morte, né? Na década de 60, 70, morria gente pra cacete, né? Aí o que o Piquet fazia? Ele corria com o nome da mãe e várias vezes ele colocava um nome falso, com escrito errado, pra ninguém saber que era ele pilotando, né? Também não tinha internet, tudo isso, era mais difícil saber desses detalhes, né? O Nelson Piquet era mecânico. O Nelson Piquet, pra correr, ele não tinha um carro próprio, ele usava o carro da irmã. Às vezes a irmã saía pra viajar, como é que ele fazia pra correr? Ele pegava o carro dos clientes da oficina. Ele falou uma vez na história que uma senhora tinha um carro lá, aí ela disse que queria que fizesse um ajuste de freio, né? Aí a irmã dele tinha ido pra outra cidade, ele não pensou duas vezes, ele pegou o carro dela, colocou o motor de corrida, os freios de corrida, foi correr lá em Brasília, ganhou a corrida, né? E aí devolveu o carro depois, na segunda-feira, né? Tipo, os riscos que ele corria. Imagina se ele batesse o carro, né? Mas isso era, assim, a sede do cara por pilotar, por querer ser um piloto, entende? Aí ele vai lá para as categorias, né, de base e tudo isso, ele falava que ganhava porque era mais inteligente, né? Foi assim, tava na Inglaterra, o clima era frio, aí ele idealizou o aquecedor de pneus colocando uma tenda de acampamento elétrica, aí o carro saía mais quente, né? Os pneus aqueciam junto também, e aí nas primeiras voltas ele abria vantagem e depois segurava, né? Assim, ele conseguiu pensar nisso porque os pais e as mães eram pilotos? Não era. O pai era ministro da saúde, não, era médico, não queria que o cara fosse piloto. E o cara virou piloto. E assim, Nelson Piquet ganhou 3 campeonatos, assim, que assim, o Lando Norris nem chegaria perto de ganhar. Ele ganhou 2 na Brabham. A Brabham não era uma equipe campeã. E eu vou dar aqui, por que eu acho o Nelson Piquet maior e melhor piloto que Niki Lauda? Porque ele transformou essa equipe em campeã. Ele fez 2 carros da equipe que era a terceira força ou quarta força do grid, campeões mundiais, e ganhou um título em cima de Alain Prost. Em 83 ele ganhou um título em cima de Alain Prost. Em 1987, perdendo a profundidade da visão depois da batida lá em San Marino, né, na Tamburello, ele tinha que fazer a classificação colado no Mansell, né, porque ele não estava vendo muita distância, então ele pegava a referência do Mansell e classificava próximo dele, né. Esse era o nível de genialidade do Piquet. E aí com a consistência e com a regularidade ele venceu o Mansell, dentro do que ele podia fazer. Ele disse que ele nunca mais foi o mesmo piloto depois disso. Numa equipe inglesa, ele derrotou o Nigel Mansell, sendo que havia toda a campanha pro Mansell ser campeão. Se a Williams tivesse investido no Piquet, eu tenho certeza que ele era tetracampeão. Ele ganhava 86 também. Então, assim, o Nelson Piquet,
Ele foi 3 vezes campeão em 3 títulos que para pilotos comuns seriam improváveis. E sabe quando ele se fez de vítima no meio de toda essa situação? Nenhuma vez. Ele lutou para estar onde estava. E ele batalhava. Ah, o Mansell estava ali ganhando todas essas prioridades, tudo isso. Eu vou dar meu jeito de ganhar. Vou entrar no mental dele, entende? Eu não vou aceitar ser reduzido para ser o segundo piloto desse cara, entende? E aí ele foi lá e fez o que fez. Pode ser o que for, depois ali fora das pistas, declarações polêmicas, mas como piloto ele é inquestionável. E aí esse é o tipo de piloto que a gente tem que se espelhar. Você acha que o Lando Norris vai inspirar alguém com esse comportamento vitimista e derrotista? Eu acho que ele tá muito enganado. Ah, porque os outros... Você para de arrumar desculpas e dá um jeito de vencer porque você tem o carro para isso. Eu acho assim, essa incessante busca por desculpas é uma coisa que o Piastri não faz. Não que eu esteja elogiando também a postura do Piastri. Eu não teria entregado a posição pro Norris na Itália lá. Agora, assim, essa postura aí vitimista de ficar falando, ai meu Deus, né? Ai, ele nasceu com pais pilotos. Nossa, toda hora alguma coisa. Eu só quero me divertir, eu não quero ser campeão mundial. Cara, chega! Ninguém vai te elogiar por essa postura. Sério. Eu acho inacreditável que ele tenta se colocar numa condição difícil, sendo que ele tá no privilégio máximo que muitos pilotos não tiveram essa chance. Para pra pensar. O Valtteri Bottas não teve a chance que ele teve, porque ele era companheiro de quem? Do Hamilton no mesmo carro. O Pérez, a mesma coisa, era companheiro lá, tava na Red Bull, mas tinha o Verstappen como companheiro. O Gerhard Berger teve o carro da McLaren, mas quem era o companheiro dele? Ayrton Senna. Teve muito piloto que não teve a chance. Rubens Barrichello tava na Ferrari, meu companheiro era o Michael Schumacher. E não teve a condição tipo, de ter um carro melhor do que o dos gênios. E tava disputando com o gênio no melhor carro. Era difícil, né? A maior parte desses pilotos que eu citei aqui, todos estavam disputando com o gênio no melhor carro. Alguns conseguiram vencer nessa condição. Foi o caso do Nico Rosberg. O Rosberg é muito mais piloto que o Norris também, né? Vamos ser justos. Mas a questão é, eles todos eles, estavam ali tentando dar o seu melhor, etc. Alguns a gente pode até criticar coisas que decidiram. Por exemplo, o Bottas foi bem capacho do Hamilton, né? Isso é de se dizer. Mas a questão é, eu acho que nenhum deles caiu pra esse vitimismo todo numa chance que eles nunca tiveram. Entende? Eles nunca tiveram essa chance do Norris. O Norris é companheiro do Piastri, que é um bom piloto, mas é vencível. A gente já viu isso até no Azerbaijão. O Piastri é vencível. E ele sempre arruma desculpas pro tempo inteiro. É um saco. É um saco ver isso. E é, assim, decepcionante que o campeonato da Fórmula 1 esteja sendo, assim, no momento, liderado por coadjuvantes, né? Que estão numa condição de luxo, de privilégio, e ainda vem chorar nessa condição. O Verstappen tá ali buscando o campeonato, tendo uma chance, com um carro muito inferior. E aí o cara vem falar, embora o carro dele seja muito inferior, os pais deles eram pilotos, isso compensa, para, né? Então assim, é frustrante ficar falando aqui do Lando Norris, mas eu preciso desabafar, porque senão eu fico aqui só passando raiva sozinho, eu acho que é melhor não passar raiva comigo. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.